Kleber Ximenes na área, muito bom dia. Hoje é dia 14 de maio de 2025, meus amigos. Rapaz, falar desse péssimo resultado, né? O Fortaleza contra o Bucaramanga pela penúltima rodada da Libertadores. Fortaleza dependia só dele, né? Uma vitória simples contra o modesto, contra o fraco Bucaramanga, né? Time muito ruim, cara, do Bucaramanga. Pelo amor de Deus. E o Fortaleza ainda assim, jogando em casa, não conseguiu vencer. E logo garantir a classificação. Fortaleza ontem dependia, né, como falei, somente de si. Poderia ganhar aí uma bolada com a bonificação de uma vitória. Uma bolada em grana com a vaga garantida na próxima fase. Mas, né, infelizmente, não conseguiu furar a retranca do Bucaramanga, que veio ali com todo o seu time atrás da linha da bola, e não era para ser diferente, fez certo, era isso mesmo. Vai vivo para a última rodada do Bucaramanga. Vai enfrentar o Colo-Colo lá no Chile sem torcida, então tem chance sim de se classificar. E o Fortaleza agora se complica, né? Se complica porque, como eu falei, o Bucaramanga vai vivo para a última rodada pegar o Colo-Colo. E agora tem que torcer para que o Colo-Colo chegue nessa última rodada, pelo menos com alguma possibilidade de classificação pela Sul-Americana, né? Porque se o Colo-Colo chegar já desclassificado, não vai fazer muito esforço para vencer o Bucaramanga, né? Uma pena. Fortaleza entrou com um esquema que eu não gosto, tá? Eu falo desse meu campo do Fortaleza sem nenhuma criatividade há muito tempo. Critiquei, inclusive, quando venceu o Colo-Colo por 4-0, foi esse mesmo meu campo, Sacha, Rosseto e Martínez. Mas eu falei que aqueles 3 gols no primeiro tempo, nenhum surgiu do meu campo. Nenhum passe surgiu do meu campo, sabe? Então eu não gosto desse meu campo. É o meu campo lento, é o meu campo sem criatividade. Dá sustentação defensiva? Dá. Mas quando você pega um time que não vai te atacar, um time que vai te dar bola, que vai precisar que você proponha o jogo, esse meu campo é horroroso. Horroroso, horroroso. Ainda mais quando você coloca o Sacha para armar o jogo, sabe? Então, muito pobre, né, de criatividade, de criação. Tanto que no primeiro tempo tivemos pouquíssimas chances, né? E ainda assim foram ligações diretas. O Vojvoda, infelizmente, né? Você tem um Pochettino que jogou muita bola, que é esse meia de criação, coloca o Pochettino no banco. Aí no segundo tempo vem com o mesmo time, volta com o mesmo time, ainda pior. E aí demora a fazer a substituição, aí ele coloca o Pochettino no Ceará, o time melhora bastante. Mas é aquela coisa, cara. Começa a bater o desespero, né? Fica aquela ansiedade de você marcar o gol. E você comete erros absurdos que o Fortaleza infelizmente cometeu. Perdeu muitos gols, cara. Muitos gols, assim, chances assim que... Aquela cabeçada do Breno Lopes no primeiro tempo já havia perdido um. A cabeçada do Breno Lopes no segundo tempo, sozinho, ele sobe sozinho, só que ele perde um pouco de tempo da bola, tenta cabecear e bota para fora. Aí vem o Lucero, sozinho debaixo da trave, né? É bem verdade que estava ali mascado, mas com o goleiro, mas... Aí teve outro com o Pikachu, teve outro com o Pochettino, cara, só ele o goleiro, a trave enorme no chute de cima do goleiro. E aí isso vai o quê? Criando ansiedade, nervosismo e tal, o tempo vai passando. Por quê? Porque pecamos por um primeiro tempo muito ruim. O Voivoda era para ter ido já com um time um pouco mais audacioso. Quanto no ofensivo o Caramanga, que não teve uma chance, um chute a gol. Aí ele vem com aquele meio campo engessado. Aí soma-se a esse esquema do Voivoda, com esse meio campo que eu não gosto, jogadores, né, estiveram em suas noites ruins.
Cito o Breno Lopes, o Marinho e o Davidson, né? Enfim, cara, Gustavo Mancha jogou muita bola, Pacheco jogou bem também, Pochettino entrou muito bem, Lucero entrou bem, mas infelizmente, cara, aí o Vojvoda colocou o Caleb, pelo amor de Deus, cara. Martins já dando sinais de cansaço, e além de cansaço, não estava bem, colocou aos 45 do segundo tempo o Caleb. Aí, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Uma pena, cara, uma pena. Fortaleza agora vai tentar pelo menos buscar um empate contra o Racing, né? E torcer ali para que o Bucaramanga não apronte para cima do Colo-Colo. O ideal dos mundos seria o Colo-Colo vencer hoje o Racing, porque aí o Colo-Colo iria para a última rodada precisando vencer o Bucaramanga. E aí seguraria o Bucaramanga e o Colo-Colo, mesmo que vencesse essas duas partidas, não ultrapassaria o Fortaleza, porque teria que tirar um saldo de gols absurdo. Então o ideal seria o Colo-Colo vencer o Racing, mas a gente sabe que é difícil, mas vai que, né? E aí o Fortaleza jogaria na última rodada, precisando do empatezinho, para ficar em primeiro do grupo. Vamos ver. A ver. Se complicou. Não venceu o fraco Bucaramanga em casa. Se complicou. Falar um pouco rapidamente do público vergonhoso, constrangedor, né? Nem 40 mil. Nem 40 mil deu, cara. Deu 39 mil quebrados, cortesias, com tudo da garotada que chegou aos 40 mil ali, chorando. Um jogo desse, Fortaleza vem de duas goleadas, né? Contra o Colo-Colo, contra o Juventude. Saiu da zona do rebaixamento. Possibilidade de classificação em primeiro. Jogo de Libertadores, ainda assim, esse público vergonhoso. Mas é tarde. Mas é caro. Meu amigo, torcida do Fortaleza é grande pra caramba. Ainda que tenha esses pontos citados, ainda assim o público foi vergonhoso. Vergonhoso. Ceará colocou agora o jogo contra o São Paulo, vindo de derrota do Bahia, colocou 46 mil, 47 mil. Enfim, o Cruzeiro colocando 40 mil, 50 mil. O Santos colocou no Allianz Parque quase 50 mil, o Santos. Não foi nem na Vila Belmiro, foi lá em São Paulo. Assim, cara. Vergonhoso o público do Fortaleza ontem. Constrangedor. Paciência, né? Mas o Fortaleza em campo deveria ter vencido. Agora vai pegar o Vasco pelo Brasileirão. E se não ganhar, volta. Possibilidade grande de voltar para o rebaixamento. E aí vai pressionar de novo. Aquela balela toda. Precisa vencer o Vasco. Se não, para buscar um empate aí, torcer para que os times de baixo não vençam. Uma pena. Deixe seu comentário, pessoal. Curte esse vídeo se gostou. Critique também, fique à vontade. Dê sua opinião acerca da escalação, o que vocês acharam, como é que deve ser os próximos jogos, para que o Fortaleza consiga se classificar no Libertadores. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fui!